Ok, vamos prosseguir então. Estamos na página 76 do livro 2 de História da Igreja. Vamos agora ao item 7, Irineu contra as heresias 3, doutrina cristã. Bom, então nessa obra de Irineu nós estamos vendo o terceiro livro. São 5 livros. Esses livros estão disponíveis na internet e também são vendidos, publicados principalmente pelos católicos, né? Mas é um livro interessante, ele é um cristão. Os católicos publicaram esse livro, mas Irineu era um cristão. E esse terceiro livro, o que ele fala? Ele fala de algumas doutrinas. Irmãos, até a escatologia de Irineu, se você quiser ler os livros, né, principalmente o 5º livro, é a escatologia que nós pregamos. Eu vou mostrar para vocês que até sobre arrebatamento e grande tribulação ele falava, entendeu? E também fala sobre dons espirituais nas igrejas, muito interessante. Bom, então o item 7, contra as heresias 3, doutrina cristã, ano 180 da era cristã. Nesta obra, Irineu apresenta doutrinas pregadas pela verdadeira igreja no final do 2º século da era cristã. Então veja, ano 180 está terminando o 2º século. Então lembre-se, Irineu, ele é uma pessoa assim, de uma grande confiabilidade, porque ele conviveu com Policarpo, era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João. Então se tem uma pessoa que escreve nesse período que você deve considerar, ler bem os escritos dele, é de Irineu. E as doutrinas que ele vai falar aqui, vocês verão que são doutrinas que se aproximam até da doutrina evangélica das Assembleias de Deus. Tá bom? Estou citando a Assembleia de Deus porque é a que eu sirvo, né? Mas de outras igrejas também, cristãs evangélicas que existem. E prossigo. Irineu afirma que havia dons espirituais na igreja. O pentecostalismo, nesse período, era chamado de carisma profético. Bom, explicar a vocês porque carisma é o termo grego para dom. Então, o termo pentecostalismo, ele é recente. Ele nasceu agora no século XX. Ou seja, utilizar o termo pentecostalismo para descrever o falar em línguas espirituais. Por quê? Que, na verdade, o termo pentecostalismo, ele não significa literalmente isso. A profecia sobre o Pentecostes, ela tinha outro significado. Pentecostes é uma era, um período. Como nós estamos falando de história da igreja, falamos da Páscoa, lembre-se de Levítico capítulo 23. São tempos proféticos que Deus diz. Primeiro foi a Páscoa, anunciava a morte de Jesus, o dia e a hora. O segundo era o Pães Asmos, era o dia seguinte, o dia de tristeza. O terceiro era as primícias, Jesus ressuscitou. O quarto era o Pentecostes. O Pentecostes, então, ele é o 4º tempo determinado, como diz o texto no hebraico. E entre o Pentecostes, então, tem um período, lá agora só vai aparecer a próxima profecia no 7º mês, quando vai ter o tempo determinado da trombeta, que restam 3, né? Foram 4, trombeta, Yom Kippur e tabernáculo. Essas profecias vão se cumprir. Então, o Pentecoste, o que é? Ele profetizava o nascimento da igreja. E essa era da igreja. Por isso que o fim da era da igreja, ou seja, o toque da trombeta, ele marca um novo tempo determinado, termina a era da igreja. Então, o Pentecoste, na verdade, é uma era. Começou lá no Pentecostes e vai até o arrebatamento da igreja. Mas no século XX começaram a aplicar o termo Pentecoste, pentecostal, às pessoas que receberam os dons espirituais
que começaram no dia de Pentecostes. Mas Pentecostes está falando de toda essa era, tá bom? Que vai durar essa era da igreja. E, no caso, o dom que foi entregue lá no dia de Pentecostes, tá, ele, em grego, se pronuncia carisma. Então, veio ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles foram revestidos com o quê? Com um dom. Esse dom, né, em grego, é carisma. Então, por isso, ele vai pronunciar carisma profético. Isso é reconhecido pelos historiadores, que é uma referência aos dons espirituais. Então, isso é importante, porque vocês sabem que hoje, igrejas que se dizem a Bambambam, as igrejas protestantes, elas dizem que os dons espirituais tinham acabado na igreja primitiva, que não existia dons espirituais. É mais, por exemplo, aqui do ano 180. E a história aqui está mostrando que existia sim. E da pessoa que seria a pessoa mais confiável desse segundo século, junto com Policarpo. Tá bom? Bom, então veja o que Irineu diz agora nesse terceiro livro sobre doutrina cristã. Ele diz: por isso o apóstolo diz, falamos de sabedoria entre os perfeitos, chamando perfeito os que receberam o Espírito de Deus e que falam todas as línguas graças a esse Espírito, como ele fazia e como ainda ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem o carisma profético. Ou seja, ele está dizendo que nesse período os dons espirituais era comum na igreja. Lembre-se, daquela lista lá de dons espirituais também está falar em línguas espirituais, e o dom de profecia. E você veja que ele vai falando exatamente sobre esses dons. Ele prossegue, então possuem o carisma profético e que pelo Espírito falam em todas as línguas, revelam, eu até destaquei, veja que o dom de revelação, que é comum nas igrejas pentecostais hoje, mas que alguns dizem que não, esses dons não estão mais disponíveis para a igreja. É um erro absurdo, né? Então, ele diz também que eles revelam as coisas escondidas dos homens para a sua utilidade e expõem os mistérios de Deus. O que ele está descrevendo? Ele está descrevendo uma igreja pentecostal. Eu lendo isso, eu vejo como uma igreja pentecostal, mostrando que essa escrita é próxima do ano 180, alguns colocam até pouco mais tarde, mas no ano 180, mostrando que as igrejas, elas ainda mantinham os dons espirituais, porque é uma questão que os protestantes negacionistas, né, virou até moda esse negócio de negacionista, quando eles defendem o cessacionismo, eles dizem que os dons espirituais foi só para o momento do nascimento da igreja e depois acabou. Aqui nós estamos vendo que não. Bom, Irineu prossegue. São estes que o apóstolo chama de espirituais, porque são espirituais pela participação do Espírito, mas não por uma expulsão e supressão da carne. Pois verdadeiramente e seguramente alguns expulsam demônios, tanto que aqueles que foram purificados desses espíritos maléficos passam a crer em Cristo e se unem à igreja. Você, por exemplo, igreja protestante, ela nem acredita mais que demônio possa se manifestar, né? Outros têm visões do que acontecerá no futuro. Ou seja, ele está contando as revelações que essa igreja possuía, né? Outros têm visões do que acontecerá no futuro. Ele as vê e profere expressões proféticas. Outros, mais ainda, curam os doentes por imposição de mãos. E eles ficam completamente curados. Ele está descrevendo o que acontecia nas igrejas. Ele está trabalhando, lembre-se, numa igreja na França, uma região que sofria uma perseguição muito grande 3 anos antes. O pastor que liderava Irineu foi morto numa perseguição junto com dezenas de irmãos. Irineu sobreviveu
Irineu substituiu aquele pastor e ele está descrevendo, e realmente nós vamos pensar, num momento desse, os cultos deveriam ser muito avivados. Os cultos deveriam ser muito avivados nessa igreja. Por quê? Claro, uma perseguição dessa faz as pessoas levarem o evangelho mais a sério, né? Tanto que, historicamente, esse período é defendido e descrito como um período de ouro da igreja. Em que estão surgindo algumas heresias, mas as igrejas verdadeiras, como são descritas por Irineu, elas estão vivendo um avivamento, elas estão abençoadas. Bom, ele prossegue. Sim, além disso, como eu já falei, os mortos têm sido até mesmo ressuscitados e permaneceram entre nós por muitos anos. E o que devo mais dizer? É impossível enumerar os dons que a igreja tem recebido em todo o mundo no nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira, nós também ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem os dons proféticos e que pelo Espírito falam todo tipo de língua e trazem à luz para benefício geral coisas escondidas aos homens e proclamam os mistérios de Deus. Bom, eu coloquei uma citação de um livro que eu até recomendo que vocês leiam, agora já não é Irineu, né, escrevendo, é o livro 2000 anos de cristianismo carismático. Ele mostra como na história existem diversos casos de pentecostalismo, né, e ele defende também isso que eu estou dizendo para vocês. É da editora Carisma, é uma editora pentecostal, bem interessante. Tá bom? Bom, esse mesmo, na verdade uma mulher, né, Edith Riet, esse mesmo livro, ele também diz o seguinte: Irineu deveria estar se referindo aos inimigos do montanismo. Montanismo nós veremos mais à frente, é um grupo pentecostal desse período. Quando expressou seu desânimo em relação àqueles que rejeitam ao mesmo tempo o evangelho e o espírito profético, ou seja, ele diz que Irineu criticava aqueles que rejeitavam o pentecostalismo, o espírito profético, ou o carisma, né? Os dons de Deus, ok? Então já tinha nessa época pessoas que rejeitavam. E provavelmente quem era? Eram os da igreja de Roma, porque nós sabemos que nesse período tinha um grupo de igrejas, inclusive lá da região onde estava a atual Turquia, né? Onde estava Éfeso, Esmirna, todas regiões que Irineu conhecia, porque ele era daquela região. Então, lá daquela região vai ter uma igreja que eles vão falar, olha, nós não queremos comunhão com a igreja de Roma, porque lá, o padrão lá é eles adorarem o demônio para não morrer. E que os pastores tinham feito isso e continuavam pastoreando as igrejas. E isso vai criar uma grande confusão entre as igrejas, né? Então esses montanistas, eles eram pentecostais também, tá bom? E os romanos, a igreja de Roma, ela criticava esses montanistas, e esses montanistas chamavam eles de apóstatas. Tá, e Irineu está então, de uma certa maneira, defendendo esse montanismo. Então ele diz, Irineu deveria estar se referindo aos inimigos do montanismo, quando expressou seu desânimo em relação àqueles que rejeitam ao mesmo tempo o evangelho e o espírito profético. Esses mesmos homens, disse Irineu, também não podiam aceitar o apóstolo Paulo, pois em sua epístola aos Coríntios ele fala claramente dos dons proféticos e reconhece homens e mulheres profetizando na igreja. Então veja o que Irineu fala e o que esse livro também comenta. Eu achei interessante esse comentário, trazer como um documento para vocês. É interessante que isso aqui é no ano 180. Então, já tinham pessoas que criticavam as igrejas pentecostais, dizendo que aquilo era melhor rejeitar. Isso vai prosseguir com a igreja católica. A igreja católica, claro, ela tem um movimento carismático que ela ressuscitou na década de 60, mas a igreja católica nunca defendeu o pentecostalismo, considerando a igreja católica aquela que nasce com Constantino.
eles nunca defenderam o pentecostalismo. Não negavam o pentecostalismo porque vamos considerar impossível negar. Como que você vai negar que os dons espirituais estão indisponíveis para a igreja? Os protestantes negam, né, que eles estão disponíveis. Por isso que eles pregam o cessacionismo, que os dons espirituais cessaram. Mas esse aqui argumenta, e argumenta bem argumentado. O comentário prossegue. A Igreja de Cristo jamais ficou sem os dons espirituais na história. A doutrina chamada cessacionismo foi desenvolvida entre os protestantes e deve ser rejeitada pelos verdadeiros cristãos. Né? Irmãos, eu falo que é tão absurdo você pregar que os dons espirituais cessaram, é tão absurdo que nem a Babilônia apocalíptica, nem a Igreja Católica, com a sua idolatria e culto aos mortos, nem ela rejeita e defenda que os dons espirituais não estão mais disponíveis para a igreja. Né? E nesse sentido os católicos estão na frente dos protestantes. Né? O comentário prossegue. Irineu utiliza para as palavras de Jesus nos evangelhos para corroborar os israelitas e o Deus do Antigo Testamento, como sendo um povo do bem e o Deus do bem. Bom, vamos lembrar, porque ele está falando isso. Qual era a heresia que formava uma igreja que estava crescendo? Era a heresia que dizia que o Antigo Testamento, na verdade, ele era ruim, contava a história de um Deus mau, que era Yahvé, que teria criado esse mundo mau e que Jesus teria vindo não por as palavras desse Deus do Antigo Testamento. Bom, então o que ele faz? Ele pega agora dizendo o seguinte, olha, as palavras do Antigo Testamento elas foram corroboradas pelo Novo Testamento, o próprio Jesus corroborou. Então os seguidores de Jesus não podem rejeitar o Antigo Testamento. Ou seja, essa é uma doutrina que não segue a Bíblia Sagrada, não segue as Escrituras proféticas, né? Porque ela está em contradição com as próprias palavras de Jesus. Um excelente argumento dele. Né? Então veja o que ele diz. O apóstolo Mateus conhece um só e idêntico Deus, que prometeu a Abraão multiplicar-lhe a descendência como as estrelas do céu, e nos chamou por meio de seu Filho, Jesus Cristo, do culto dos ídolos de pedra ao seu conhecimento, para que o não povo se tornasse povo, e a que não era amada se tornasse amada. Então ele está dizendo, olha, você vai encontrar nos evangelhos, nas palavras de Mateus, nas palavras de Jesus, corroborando o Antigo Testamento, confirmando palavras de Daniel e de outros. Então, essa confirmação do Antigo Testamento, ela comprova que, na verdade, os gnósticos estão errados. Eles não podem dizer que o Antigo Testamento é separado do Novo, que o Novo veio para consertar o Antigo Testamento que estava todo errado, palavras de um Deus errado, palavras de um povo errado. Não faz sentido. Se você é seguidor de Jesus, você é seguidor do mesmo Deus do Antigo Testamento, porque Jesus veio, né, enviado exatamente pela promessa daquele Deus do Antigo Testamento. Então, o terceiro livro, ele tem essa característica. Eu destaquei essas doutrinas, mas ele tem comentário até sobre o livro de Gênesis, tem diversos comentários que ele faz, exatamente mostrando que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Como ele disse, Mateus conhecia um só Deus, o Deus de Abraão, o Deus dele é o mesmo, não existe dúvida disso.